mais uma vez, com a permissão de Deus e de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Jesus, ouvir um ensinamento, ouvir o que ele tem a nos mostrar ou nos alertar na noite de hoje. Jesus, agradecemos por essa oportunidade que é nos dada todos os dias e em cada hora que nós avançamos, cada ano que nós conseguimos, né, terminar, trilhar, é dádiva para nós que ainda nos encontramos aqui, porque é oportunidade de crescimento, é oportunidade de fazer melhor, é oportunidade de fazer diferente, é oportunidade de refletir. Ainda dá tempo. Enquanto nós estamos aqui, ainda dá tempo de melhorar hoje, agora, né? Nós sabemos que a vida continua, mas muitas coisas nós precisamos fazer aqui. Aqueles que já encerraram essa encarnação, por enquanto, aquilo que precisa resolver na carne está parado. Lógico, mais para frente eles vão resolver, mas nós ainda temos aqui a chance de fazer melhor. E nós só vamos fazer melhor quando nós estivermos com os nossos olhos voltados para aquele que é o maior. Eu ainda não vi espírito de grandeza maior do que Jesus que passou pela terra, né? Que nos deixou tantos ensinamentos aí. Então, que Jesus possa, na noite de hoje, receber não só a nossa gratidão, mas também derramar sobre nós, sobre cada um de nós, as bênçãos que nós estamos necessitando. Jesus, permita que essa espiritualidade amiga que sempre está conosco, os nossos mentores, possam, nesse momento, fluidificar a nossa água. Que a nossa água possa ter os fluidos, o magnetismo necessário ao equilíbrio do nosso corpo físico, ao equilíbrio do nosso corpo espiritual. Nossa mente está aberta, nosso coração está aberto para a palavra que vai chegar. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item é o 4, os infortúnios ocultos. Mais uma vez, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Infortúnios ocultos, item 4, o meu encontra-se na página 163. Aguardo vocês aí localizarem para a gente começar, então, a nossa leitura. Oi, Socorro, boa noite, tudo bem? Deus te abençoe e te guarde, viu? A Cris já encontrou. Ok para ela. Ok para Luciana. Solange. Acho que ok para todo mundo, né, gente? Silvia também. Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa leitura? Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta, vendo-se generosas providências para a reparação dos desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem, que habitam num catre, um leito rústico e pobre, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade está em o benfeitor saber descobrir, sem esperar que deles venha o pedido de ajuda. Quem é aquela senhora de aparência distinta, vestida de modo simples mas cuidada, seguida de uma jovem que se veste também de modo modesto? Entra numa casa de miserável aspecto, em que é conhecida, sem dúvida,
em que é conhecida sem dúvida, pois à porta saúdam-na com respeito. Onde vai ela? Sobe até a casa desprezível. Nela vive uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas aquelas dores. Ela traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aquelas pessoas aceitarem o benefício sem ficar vermelhos, porque os beneficiados não são mendigos profissionais. O pai está internado no hospital e a mãe não tem condições para suprir as necessidades dela e dos filhos. Graças à benfeitora, aquelas crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas e o seio da mãe terá o leite para os menorzinhos. Se uma das crianças adoecer, não lhes faltarão os cuidados materiais necessários. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo, tranquilizando-o sobre a situação da família. No canto da rua, espera uma carruagem, uma verdadeira loja de tudo o que leva para os seus assistidos, que visita seguidamente. Ela não nos, ela não lhes pergunta pela sua crença, nem pelas suas opiniões, pois para ela, todos os seres humanos são irmãos e filhos de Deus. Terminada a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E, à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de modo tão simples? Para não ferir os miseráveis com seu luxo? Por que traz como acompanhante a sua filha adolescente? É para ensinar-lhe a prática da beneficência? A sua filha quer praticar também a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha filha? Minha criança, se tu não tens nada de ti mesmo? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito tu terás? Em realidade, eu é que faria caridade e tu é que terias o mérito? Isso não seria justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a cuidar deles. Prestar cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece o suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer costuras, confeccionando roupinhas para essas criancinhas. Dessa maneira, dará alguma coisa de ti mesma. É assim que essa mãe cristã verdadeira orienta a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição exige isso. Mas as pessoas ignoram o que ela faz. Ela quer apenas outra aprovação, ou seja, a de Deus e a da sua consciência. Mas um dia, uma circunstância inesperada levou até ela uma pessoa das suas protegidas, que lhe produzia obras, a qual a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhes, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. O evangelho de hoje, infortúnios ocultos, nos chamando a observar os sofrimentos que geralmente passam despercebidos. O evangelho inicia dizendo que quando acontecem grandes catástrofes, todos se unem em prol de dar uma resolução imediata ou sanar
o que de imediato necessita. Então, a gente vê muito, né, quando acontecem as tragédias, todo mundo se mobilizando pelas necessidades materiais e até mesmo morais do momento. Uns doam roupa, outros alimentos, água, um dá um apoio profissional, um psicólogo. Então, todos se unem, porque todos ficaram sabendo, né? Mas o Evangelho, logo em seguida, vem nos dizendo o seguinte: e os infortúnios ocultos? Eles são bem maiores e muitas das vezes passam despercebidos. Muitas das vezes, aqueles que estão necessitando de ajuda não a pedem, passam em silêncio, passam calados. E o Evangelho fala, né? Eles não são mendigos profissionais, ou seja, eles não têm forças para fazer, ou então não são acostumados a pedir. Não são orgulhosos, bem diferente disso. Mas são pessoas que estão ali passando por situações difíceis, muitas das vezes sozinha. Assim como essa mãe, que o marido se acidentou por alguma razão, estava no hospital, e ela não tinha condições de suprir, de dar o sustento para aquela família. Mas encontraram no caminho dela, né? Elas se encontraram, ela encontrou no caminho dela uma benfeitora, aquela que observava. Então, o Evangelho nos chama a observar, não só aos outros que estão mais longe, mas a observar até mesmo o nosso vizinho. Porque às vezes ele está passando por situações que está necessitando de ajuda, mas ainda assim não a pede. E a ajuda, aqui no caso dessa benfeitora, ela dava todo tipo de ajuda. Ajuda material, porque precisava, aquelas crianças precisavam se alimentar, mas de uma forma dando uma palavra moral que eles aceitavam aquilo que ela levava sem ter vergonha. O Evangelho fala, né, sem ficarem vermelhas, sem se vergonharem. Olha que importante, embora ela tendo uma condição social bem maior, ela está ali com uma veste, com uma vestimenta humilde e simples, porque ela está indo para lugar simples. Então, ela se veste de forma simples para quê? Para tentar, de uma certa forma, pelo menos por alguns instantes, deixar aqueles à vontade, ou seja, se igualar a eles. Ela sai dali, visita também o marido dessa senhora, né? Para levar um pouco de alento, para tranquilizá-lo. Ela leva com ela a filha para ensinar-lhe o que é a caridade e o que é a beneficência. E quando a filha fala, me dê algo para que eu possa dar, ela fala, não, dê de você mesmo. Porque se eu coloco algo pronto nas suas mãos para você dar ao outro, a caridade não vem de você, a caridade vem de mim. Mas ainda você sendo criança e não tendo nada material para dar, você pode aprender a confeccionar uma roupinha, porque aí você vai estar dando de si mesmo. Quando ela sentar ali para fazer algo em prol de alguém, que ela está ali gastando o seu tempo, ela está praticando a caridade. Ela não está encontrando a caridade pronta. E em um dado momento, ela encontra-se com um que ela ajudou um dia. E ele quer abençoá-la de uma certa forma e ela fala: silêncio, não diga nada a ninguém. Assim dizia Jesus. Jesus, quando curava, e quando alguém chegava para ele, dizendo que iria contar aos quatro cantos, Jesus falava: não, não fale nada a ninguém. Um deles
foi aquele que Jesus curou da lepra. Quando ele disse, Jesus, eu vou sair e vou contar aos quatro cantos, Jesus disse, não fale nada a ninguém. Vá e dê apenas a oferta que Moisés determinou. Né? Então, por isso, o título do nosso capítulo, né? Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então, o evangelho de hoje nos chama a observar aquilo que está oculto, os sofrimentos. Quem de nós, em algum ponto da nossa caminhada, não nos vimos fragilizados, necessitados, às vezes, de um apoio moral, de um apoio material, sobrecarregados? Muitos tiveram que passar sozinhos, porque tudo passa. Mas é fato que muitas das vezes Jesus se fez presente através de alguém que nos encontrasse, que passasse pelo nosso caminho, trazendo a ajuda que a gente merecia naquele momento. E necessitava, sobretudo. Porque não é fácil. Às vezes, determinadas pontos da nossa vida, a gente passa por tantas vicissitudes, por tantos problemas, que a gente se vê esmorecido, sem esperança. A gente olha para frente e não consegue ver luz no fim do túnel. Que nós possamos ser aqueles enviados de Jesus. Que nós possamos ter olhos atentos e conseguir chegar de fato naquele que necessita. Ainda que lá na frente nós possamos lidar com a ingratidão. Isso não importa no momento. Quando o Evangelho nos traz, né, a pergunta dentro dessa história, ela é espírita. O próprio Evangelho nos responde o que importa. Porque o que importa verdadeiramente é a nossa conduta. É o caminho que nós estamos trilhando dentro dos princípios que cada um de nós carrega. Então, isso é que importa. Tanto é isso que importa que, ao final do dia, o Evangelho nos fala que essa benfeitora, ela é, de uma certa forma, ovacionada pelas preces. E as preces vêm de todos os cantos, vêm de católicos, vêm de protestantes, vêm de tudo em quanto é religião. Né? Porque, no fundo, nós todos estamos caminhando para o mesmo lugar. Deus é um só e Jesus é aquele irmão mais velho de todos nós, independente de religião, e o ensinamento que ele deixou é para todos nós, né? Independente de qualquer coisa. Basta que nós possamos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, porque muitas das vezes a gente olha para o problema do outro e a situação até mesmo que o mundo às vezes nos coloca, a gente tende a olhar e falar, eu não vou nem tomar partido, que não é da minha conta, né? Mas que nós possamos ter olhos apurados, para quando ainda assim a gente achar que não é da nossa conta, nós ousarmos em dar um passo à frente e ainda assim estender as mãos, porque pode ter certeza, aquele que estende as mãos jamais estará com as mãos vazias. Aguardo agora as considerações de vocês. Tudo bem, gente? A Cris dizendo, muitas vezes o nosso irmão necessita de tão pouco materialmente falando, mas um simples gesto de carinho, de atenção e intenção de ajuda vale muito. Que possamos olhar para nossos irmãos com mais empatia, amor, respeito e dignidade. É verdade, né, Cris? Às vezes, gente, eu falo isso por mim mesmo, sabe? E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Às vezes a gente tem a boa vontade de ajudar,
Mas, às vezes, aquilo que a pessoa necessita, o que acontece? A gente também não tem, né? A gente também não tem como fazer. Só que o que eu faço? Se eu vejo a necessidade, se eu sinto no meu coração que eu preciso fazer alguma coisa, ainda que lá na frente tudo fique perdido ou der errado, mas eu ainda acho que não fica perdido. Eu acho que, de alguma forma, você levou o que precisava ser levado. Eu vou atrás de ajuda, né? Eu vou atrás de quem eu acho que pode me ajudar. Algumas vezes nós vamos receber alguns nãos, mas na grande maioria das vezes também nós vamos encontrar pessoas muito generosas que vão nos ajudar, né? Então que às vezes hoje eu posso não ter a condição material, mas que eu posso levar uma palavra, que eu possa sentar ali e levar o conforto e que eu possa ter ideias para poder buscar ajuda, porque às vezes a ajuda material que necessitam não pode esperar. A fome é um deles. Nós sabemos que a maior caridade, muitas das vezes, não é material, mas a material ela é muito importante. O olhar tem que ser no todo, porque a gente leva a palavra, mas se a gente não conseguir dar o que eles necessitam no momento, ainda que eles peguem aquela palavra e alimentem dela, eles não vão conseguir suprir o que é o mais necessário no momento, principalmente no caso dessa moça, dessa senhora, que estava aí com filhos pequenos, né? Que sofrimento é para uma mãe quando um filho pede de comer e pede de beber e você não tem o que oferecer. Nesses casos, pode ser que a palavra moral nem surta efeito. Por isso que as duas precisam vir juntas, né? A Cris dizendo, às vezes, através de nós, chegam ajudas de outros lugares e pessoas. Servimos como ponte também. É verdade, com certeza, né? Quantos de vocês já não foram pontes para que eu pudesse ajudar alguém? Quantas vezes eu não vim aqui dizer, gente, tem uma família assim, assim, assado, necessitando disso, quem pode me ajudar? Porque eu só consegui ir até lá ajudar porque outros também me ajudaram. A gente tem a nossa boa vontade. Às vezes eu me desloco a lugares longe, né, para poder levar aquela ajuda. Mas se eu me desloquei, é porque na, na maioria das vezes não foi só eu que fiz sozinho. Existiu muitos de nós, né? Tanto vocês aí ou aqueles que estão do lado de cá, que nós fizemos, unimos uma força-tarefa para que a ajuda chegasse. Que é pouca, que é muita, não importa, né? Mas a gente fez o melhor que a gente podia no momento, dentro de todas as condições que a gente tinha, e isso é o mais importante, né? É fazer a nossa parte. A Helena dizendo, qualquer ajuda é válida, mesmo que não esteja ao seu alcance. A gente vai tentando fazer o melhor, né, Helena? A Silvia dizendo, às vezes o orgulho e a vergonha impera o que nos faz calar. O próprio Evangelho está nos dizendo, né, Silvia? Que esses infortúnios passam calados, é que às vezes eles não têm nem forças para poder pedir. Ou então eles não estão acostumados com essa vida de mendigar, de ficar só pedindo. Então passam ali calados, né? Mas necessitando e padecendo. E é nesse momento que nós precisamos ter olhos abertos, principalmente aqueles que trabalham aí na caridade e na beneficência, que têm o coração aberto a isso. Porque muitos vão ver a situação,
vão perceber, mas não vão fazer nada, né? Por quê? Porque eles, de uma certa forma, ainda não estão abertos a estender as mãos. Uma hora eles vão ficar, né? Mas essas pessoas precisam de outras que passem no caminho delas e que estejam com as mãos dispostas a atender, seja lá de que maneira que for, seja lá com uma ajuda grande ou pequena. A Solange dizendo, nas redes sociais a caridade é escancarada e aumentada, e muitas vezes até envergonha a pessoa que pede ajuda. Esse é o grande problema, né, Solange? Muitas pessoas acham assim, que postando, as outras pessoas podem incentivar outras a fazer a caridade. Até certo ponto, pode até ser, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado para não expor o outro, para não passar a nossa vaidade na frente. Eu geralmente não fotografo, eu fotografo antes da entrega, né? Seja o que for que eu for entregar. Se é uma cesta básica que alguém me deu para doar para alguém, eu fotografo eu na ida, ou eu me fotografo na estrada, ou eu fotografo aqui em casa, tudo arrumado, etiquetado, para onde vai, aonde, né? Onde está endereçado. Porque eu não sinto confortável em chegar para doar e falar para a pessoa, vamos tirar uma foto aqui que eu estou doando? Eu acho que eu não me sinto confortável e deixaria a pessoa desconfortável também. Porque eu faço um exercício de empatia, né? Se fosse comigo, eu falaria o seguinte: o que está me fotografando? Vai me colocar aonde? Né? O que quer fazer dessa foto? Tem pessoas que não importam, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você está ali para a prática do bem, você planta no coração do outro a tristeza, você planta no coração do outro o sentimento de estar sendo menosprezado, diminuído, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. O próprio título do nosso capítulo vem dizendo que a mão esquerda não saiba o que dar à mão direita. Então nós temos que ter muito cuidado, né? A Solange dizendo que a nossa caridade, a Luciana, né? Que a nossa caridade, seja ela material ou moral, possa ser praticada sem alardes e com toda a sinceridade e bondade que cada um carrega no coração. Às vezes, algo que para nós parece tão simples e sem importância, faz uma bonita diferença na vida de alguém. Principalmente aqueles, né, Luciana, que no momento da necessidade vê-se aquela necessidade suprida. Ainda que aquela necessidade vai ser suprida naquela hora, naquele dia, mas é um alívio, né? E eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento, já passamos por algo parecido, seja material ou seja moral. Às vezes a gente está necessitando de conversar com alguém, de falar, de desabafar, e a gente encontra afinidade em alguém que saiba nos escutar sem julgamento, sem nos diminuir, que tenha paciência para ouvir e depois dar a sua reflexão. Eu já encontrei muitas no meu caminho. Graças a Deus por isso. Então, que nós também possamos ser luz na vida do outro. Olha, o que eu posso é somente esse pouco, mas é a minha parte. Se eu faço o meu melhor, o meu dever está cumprido, independente do quanto eu dei. A Claudionete, que possamos amar uns aos outros, ajudar quem necessita, estender as mãos, olhar o outro com carinho e compreensão, mesmo quando você não é reconhecido. Mas fazemos a nossa parte. A nossa parte tem que ser feita, né? Independente do que o outro vai achar, né? Se vai ver ou não com bons olhos. No Evangelho fala, na casa
dessa benfeitora era ela vista como a mulher do mundo, porque a sua posição assim exigia, mas ninguém reconhecia o que ela fazia. Só que, ao final de tudo, ela só tinha uma preocupação: estar bem com Deus e com a sua própria consciência. E quando ela encontrou com aquele que um dia ela ajudou e ele quis, de uma certa forma, alarmar, ela disse: silêncio, não conte nada a ninguém. Né? Porque Jesus era assim. Então, é ela trazendo para a conduta dela os ensinamentos que Jesus nos deu. A Socorro dizendo: um alerta de um chamado do mestre no estudo nessa noite, onde cada um de nós observamos com mais atenção as nossas atitudes diante do nosso próximo, que muitas vezes, por medo ou orgulho, não chega até nós. Portanto, devemos ter um olhar mais amplo para chegarmos até eles. Assim seja, né, Socorro? Um abraço, um gesto, uma palavra. Palavra cura, né, gente? E fere. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, né? Por isso, quando a gente estiver lidando com o outro, nós precisamos usar a empatia e ter cautela e raciocinar, né? Dentro de toda a problemática. Se fosse comigo, eu gostaria que agissem assim? E se eu preciso agir? Será que com o tempo essa pessoa vai perceber o caminho que eu tentei percorrer, que eu tentei fazer da melhor maneira e talvez ela mesma não enxergou? Mas ainda assim eu faço a minha parte, né? Porque quando eu faço a minha parte, eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com Deus e com Jesus. Os nossos olhos possam estar mais atentos, que a nossa mente possa, diante de determinadas situações, estar mais alerta e que Jesus possa nos mostrar os lugares que verdadeiramente estão precisando de ajuda, porque nós sabemos que hoje em dia, né, o charlatanismo está aí, a fraude está aí o tempo todo. Mas nós precisamos estar com o olhar atento e com as mãos estendidas, assim como Jesus fez a todo tempo. Tudo bem, gente? Terminaram as considerações? O Evangelho nos chama, né? Nos chama à caridade. E a caridade oculta, né? As tragédias que estão aí sem serem anunciadas, que estão debaixo de tetos, estão dentro dos lares, que muitas das vezes a gente não consegue enxergar, mas que ali dentro existem pessoas gritando por ajuda, né? Que a gente possa encontrar e que, se encontrar, nós possamos levar o melhor de nós a cada um deles. Deus, Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigada à espiritualidade amiga que esteve conosco nesse momento de reflexão, nesse momento de aprendizado, nesse momento que nos chama a estar atentos, de braços abertos, de coração e ouvidos atentos para o nosso irmão. Que Jesus coloque no caminho desses irmãos que realmente precisam e que muitas das vezes estão orando, porque nós sabemos que as preces não ficam sem respostas. Que Jesus possa colocar no caminho de cada um deles aquele que conseguirá suprir a necessidade do momento. Nós sabemos que tudo passa, mas existem coisas que precisam de intervenção imediata. Que Jesus possa estar com todos eles, assim como está em cada lar, em cada cantinho desse nosso planeta, do nosso país, né? Que Jesus possa estar dentro dos nossos lares, derramando sobre cada um de nós as bênçãos e nos dando coragem e força para também ter essa mão estendida, que na grande maioria das vezes também não é fácil,
né, gente? A situação está muito difícil, então exige de nós que a gente se desdobre para poder ajudar, mas que nós jamais percamos, né, essa qualidade de querer fazer o bem e de ser bom, independente do que aconteça lá na frente. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos os nossos irmãos espirituais que vieram ouvir a palavra na noite de hoje, que eles possam retornar em paz e segurança, os nossos irmãos espirituais que vão trabalhar na terra, que tenham força, coragem e, sobretudo, fé, né? E que Jesus possa derramar sobre eles as bênçãos que eles necessitam para executar melhor e bem o trabalho na noite de hoje. Que a nossa água possa ter os fluidos necessários que vai nos equilibrar fisicamente e espiritualmente. E que quando cada um de nós, hoje, ao deitar para descansar o corpo físico, nosso espírito possa estar equilibrado e, quem sabe, ir estudar e visitar o mundo espiritual, e visitar os nossos, e visitar a nossa origem, e que nós possamos cada dia mais termos em nós discernimento. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o lar de vocês, que o lar de cada um de vocês continue irradiando luz, porque quando a gente faz o evangelho, não é somente a nossa casa que se ilumina, mas a gente consegue irradiar luz e que nós possamos continuar sendo pontos de luzes sobre essa terra. Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!